E eu vou falar uma outra coisa aqui, hein? Já prospectando o jogo de quarta-feira. Quem tá achando que o Vasco é aquele Vasco fraco lá, tá muito enganado, velho. Melhorou. O Vasco, o quê? Muito. Tem um motivo para eu começar esse vídeo com essa bela face de um pensador contemporâneo. Quero te passar aqui uma mensagem para você refletir nesta terça-feira, logo pela manhã. Bom dia. A minha mensagem aqui é a seguinte: a vida é feita de ciclos. Que isso, hein, Thiagão? Opa, não. Ciclos não vou utilizar ciclos. Deixa eu utilizar um outro termo, já que eu já pontuei aqui com vocês que o Vasco é o Wiki de Fênix nessa reta final de temporada. A vida é feita de sagas. Pegou a referência? Saga Santuário, Saga Asgard, Saga Poseidon. A saga Cruzeiro acabou. Ela encerrou no dia de ontem, pelo menos aqui no canal Vasco em Família, quando o Portuga apareceu. Quem não acompanhou o vídeo, tá aí. Foi o último vídeo que eu postei ontem. Ai, muito obrigado por essa vitória, tá, Vascão? Mas agora se inicia uma nova saga. Amanhã, contra o Palmeiras. Que isso, mano, fala comigo. Iniciei bem esse vídeo. E olha que eu peguei aqui essa inspiração, ó, no livro de colorir da minha filha. Que isso, fala sério. Ai, família vascaína, é isso. Bom dia pra você, uma excelente terça-feira. Um dia abençoado para todos nós. Gosto pra caramba quando eu vejo esse tipo de comentário. Poxa, Thiagão, tô saindo aqui pra trabalhar e tô acompanhando o seu vídeo. É isso, família. Obrigado, tá, pela moral, pelo carinho. Tô muito perto de bater aí a marca de 70 mil inscritos. Gratidão, muito obrigado, família vascaína. Eu acho que falta 8, mais ou menos, pra gente bater essa marca aí tão expressiva aqui no YouTube. Quero agradecer demais, tá? Mas tem muita resenha aqui nesse vídeo. Eu tava acompanhando um canal, poxa, gigantesco aqui no YouTube, né, que é o Futebol Máximo, eu acho. Vou deixar o link aqui na descrição. E aí eu fiz um resumo da análise que ele fez sobre o Robert Renan. Muito interessante, família. É porque lá ele aborda o Felipe Coutinho nessa dinâmica, nessa qualidade que o Robert Renan traz pro Vasco. Ele aborda também o PH, mas eu só foquei nele, né? Então se você quiser ver a análise completa, o link do canal vai estar aqui na descrição. Eu fiquei pensando assim, cara, Deus não dá asa à cobra, cara. Meu Deus do céu. Se eu soubesse fatiar a bola como o Robert Renan, ia ser um nojo. Ia ser um nojo. Ia chegar nos campos aqui de queimados. Tá ligado? Tem muito jogador assim, né, que fica mastigando, chiclete. Joga demais o Robert Renan, você vai acompanhar essa análise aqui. A gente tem também mais uma informação em relação ao Cuesta, me parece que não está definido, que ele está fora da partida de amanhã, vamos resenhar sobre isso. Quero falar aqui sobre Pablo Verratti, não, de forma nenhuma é para falar que ele não deve jogar amanhã, não. Vamos exaltar aqui, vamos trazer uma corrente positiva para o nosso artilheiro, porque tem um detalhe muito importante para esse jogo aí contra o Palmeiras. De repente, essa urucubaca que cerca o Verratti, eu já falei aqui, se eu pudesse falar com o Verratti, muda aí a chuteira, tu tá jogando com essa chuteira, não tá dando, não tem outro modelo, não, a Nike tá patrocinando ele agora. Troca isso aí, cara, é superstição, troca, não tá dando certo esse negócio aí, irmão, bota um outro modelo aí, pelo amor de Deus. Mas a gente vai destacar aqui o nosso artilheiro também e trazer aqui mais torcedores do Palmeiras falando desse confronto. Inclusive já passei aí, né, no início do vídeo pra gente debater, porque amanhã é um jogo muito importante realmente pro Vascaíno. É um outro time que a gente tem muita dificuldade, né, nos últimos anos. Cara, eu acho que a última vitória do Vasco sobre o Palmeiras foi aquela do Nenê, cara. Poxa, família, depois eu vou botar aqui na edição, mas eu acho que foi aquela do Nenê, cara. Foi em 2015. É isso? Eu não lembro do Vasco ter ganho do Palmeiras. Não, de repente ganhou sim, cara. É que eu não lembro mesmo. Em São Paulo eu acho que foi, né, família? Mas me corrijam aí se eu tiver errado. Então tá na hora da gente ganhar. Eu sei que ali com o Ramon Dias, o Vasco, poxa, deu um passo importante, um golaço do Paulinho, mas os caras foram lá, não sei aonde, botou uma câmera que descobriu que o Verratti, né, tava impedido. Loucura também. É difícil jogar contra o Palmeiras. Nada contra o Palmeiras. É difícil jogar contra o Palmeiras também nesse sentido, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho
Para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Deixa eu falar também da parceira do canal, que é a Golcase, é isso mesmo, tá fechada com o canal Vasco em Família, tá aqui o nosso QR Code, tá também aqui o nosso cupom Família Vasco, e eu tô deixando também o link no primeiro comentário fixado. Lembrando que o link que eu tô deixando aqui vai te direcionar para os produtos do nosso Vascão, mas você pode pesquisar, de repente você quer presentear alguém que não torce para o nosso Vascão, né? Tá torcendo errado, mas tranquilo, você pode usar o nosso cupom em todo o site da Golcase. Lembrando que você pode parcelar em 3 vezes sem juros, passando de R$200 e a qualidade confia. Acredita, capinha você pode personalizar, sua garrafa térmica, mochila, bolsa, mala para viajar, tem de tudo e com muita qualidade lá na Golcase. Perto de finalizar a compra, fatia. Tipo o Robert Renan, tá ligado? Aqueles lançamentos dele, é o nosso cupom Família Vasco. Tá ajudando demais o Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha. Família, rapidamente destacar aqui o resultado de ontem, né? Eu já tava imaginando isso, sinceramente, porque o São Paulo vem de uma eliminação aí, né, pra LDU. Eu falei, cara, o Ceará vai aprontar. Tava pensando e de fato aprontou e conseguiu uma vitória por 1-0, né? Dessa forma, o Ceará pegou a posição do Vasco, né? O Ceará agora é o 11º com 31 pontos. O Ceará tem um jogo a menos, hein? Tá com 24 jogos. E o Vasco tá com 30 pontos com 25 jogos. É isso mesmo, né? A gente pode pegar aqui o São Paulo, né, como exemplo. Ali na volta, depois da Copa, São Paulo deu uma arrancada, né? Começou a ganhar os jogos e a gente, pô, cara, como é que... Meu Deus! Ô caminho das pedras, que vida é essa nossa? A gente deu um baile neles, botou na roda, o Vasco volta mal, né, com muita dificuldade, e o São Paulo caminhando mesmo com um time bem limitado. Inclusive, eu citei isso aqui várias vezes, família. Não tem como, cara. Eu olho pro time de São Paulo e não vejo nada demais. Como é que consegue ganhar? Cara, eu lembro que eu tava acompanhando uma vez São Paulo, agora, recente, né? São Paulo e Botafogo. O time do São Paulo, assim, uma coisa surreal. Foi lá e ganhou por 1-0. Gol do Dineno, irmão. Dineno, sem ninguém. O ataque era um tal de Tapa e Dineno. O São Paulo ganhou. Eu falei, pô, isso não é possível, cara. É muito sofrimento pra vida do Vascaíno. Mas ainda bem, né, que o Vasco tá botando a bola no chão, né, conquistou aí bons resultados nessa sequência. E amanhã tem a oportunidade, né, de continuar nessa pegada lá uma pegada positiva, já que a gente vai enfrentar um grande adversário. É pontuar, né, família? É pontuar contra o Palmeiras, porque depois o Vasco encara o Vitória dentro de casa, a gente tem que ganhar. E depois, assim, um outro tabu, né, que o Vasco tem a oportunidade de quebrar, que é ganhar lá do Fortaleza, né? Que nos últimos jogos, Jesus, no Campeonato Brasileiro, porque no ano passado, na Copa do Brasil, o Paiva deu um jeito de arrancar um empate lá, né? Uma pressão danada, o Vasco nem chegou lá no gol dos caras, né? Foi ataque contra a defesa, mas o Vasco segurou e acabou conseguindo a classificação no Rio de Janeiro nos pênaltis, né? Graças ao lindo do Léo Jardim. Família, mas assim, eu quero pegar também esse exemplo aqui do São Paulo, porque eu posso parecer até chato, né? Mas eu bati muito nessa tecla durante esse momento aí de dificuldade que o Vasco estava passando. Não que tá, né, numa tranquilidade no Campeonato Brasileiro, mas melhorou. E eu acho que a segunda janela ela foi importante também nesse sentido, né? As contratações do Vasco, de fato, aumentaram o nível. O retorno do Barros foi muito inteligente nesse sentido, porque o cara que se tornou titular, o Cuesta e o Robert Renan também, duas contratações assim, que aí, cara, envolve toda uma estrutura que está acontecendo no Vasco. Eu já falei sobre isso desde da renovação do Léo Jardim. Eu sei que, o meu posicionamento, não vou ser hipócrita, né? Falei que, se ele tá pedindo 1 milhão e pouco, não renova, não vale, tudo mais. Né? Falei isso aqui, não vou mentir. Eu não gosto tem gente que gosta sempre de dar certo, né? Eu não acerto toda não, na maioria, inclusive, eu erro. Então, mas eu falei, já que o Léo Jardim quer renovar, é porque está acontecendo alguma coisa positiva dentro do Vasco. Porque esse cara tem mercado. E assim foi com as chegadas do Robert Renan, com certeza por ter ali o Fernando Diniz, e é um treinador que não é barato, né? Então o Vasco está pagando esse treinador que com certeza ajudou nas contratações. Eu acho que a questão também do Admar foi importante. E o Pedrinho, né, que passa assim uma confiança aí para essa galera que está chegando. Então, de fato, o Vasco melhorou o seu time e eu acho que deu uma tranquilidade também maior em relação a essas cobranças. Mas o que eu sempre bati na tecla aqui com vocês, eu estava vendo a torcida do São Paulo ontem, até aqui uma postagem do GE, cobrar, né? A diretoria tá aí fora Belmonte, que eu acho que é o diretor de futebol, aí botaram ali, caixão com a foto do presidente de São Paulo e tudo mais. Eu tava vendo essa daqui também do André Rizek, que é torcedor do Corinthians, declarado, né? Ele botou aqui, enquanto o Flamengo tem dinheiro para esbanjar 2 ótimos jogadores por posição, o Corinthians deve 80 milhões por Rojas, que mal jogou pelo clube, e Félix Torres, que não sai do banco, para
para a sorte da Fiel. Então, assim, eu estava acompanhando também um jornalista colorado, mas metendo pau na diretoria do Internacional. Foi o que eu falei aqui o tempo todo. Calma, calma, vamos torcer para as coisas darem certo, porque hoje a gestão está dentro de uma realidade. Está dentro de uma realidade. Ainda bem que o Vasco está ganhando, que continue assim, competindo, que os jogadores possam trazer realmente esse sentimento aí, poxa, o torcedor do Vasco não precisa de muito para a gente acabar com o mundo. No bom sentido, tá? Para a gente se tornar insuportável, todo mundo usando a camisa e fala de Vasco o tempo todo, grita e pá. O mundo não está preparado para uma fase boa do Vasco. Olha um inscrito aqui chegando aqui. Não está preparado. A gente não precisa de muito não, meu Deus. É só ganhar do Palmeiras amanhã, uma sequência de vitórias. Não, a gente precisa ser campeão também. Tô mentindo. Mas é isso que a gente quer, cara. Boas atuações. Pô, deu um orgulho assim, cara. Pô, ganhar do Cruzeiro da maneira que ganhou, time sustentando, sem tomar gol, é isso aí que a gente quer. Porque performando, tendo esse nível de atuação, aí é consequência. As coisas vão acontecer, você vai começar a conquistar, vai bater nas grandes competições, vai disputar competição internacional, já disputamos de uma maneira terrível esse ano, mas é o ideal, né? Novamente tentar uma vaga aí para Libertadores ou para Sul-Americana novamente, é nesse pique aí, é dessa forma. E, então, eu fico bem feliz aqui que eu não dei nenhum chilique. Tá? O único chilique que eu dei, eu falei, Pedrinho, pelo amor de Deus, não deixa o Vasco cair. Que aí é complicado, né, família vascaína? Seguindo aqui a nossa resenha, deixa eu trocar uma ideia com vocês sobre o Verratti e também sobre o trabalho do Fernando Diniz, né? Eu vi, a galera me mandou lá no Insta, né, esse vídeo do Thiago Asmar, né, o pilhado, falando que ninguém dá moral pro Diniz, não destaca, que desde a chegada dele o Vasco é o melhor ataque, né, do Brasil, com 31 gols marcados, né? E aí me chamou a atenção, eu tava pensando nisso, né, no Verratti. E mesmo assim, cara, mesmo com o Verratti, tudo que a gente vem pontuando sobre ele, o Vasco ainda assim faz os gols, né? O Vasco é um time que produz e que marca gols. E aí eu falei assim, cara, eu tava parando pra pensar nisso, falei, poxa, mano, o Verratti já meteu gol no Palmeiras? E aí eu fui pesquisar, apareceu essa matéria aqui do GE, e aí ele lembrou, né, antes eu acho, né, de começar o Campeonato Brasileiro, 3 times que ele não tinha marcado, São Paulo, Palmeiras e Internacional. Mas lá no Morumbi, né, no show que a gente deu, o Verratti marcou. Então agora só falta aí 2 times, Palmeiras e Internacional, para ele marcar na Série A. Então eu tô aqui para mandar uma corrente positiva para o Verratti, porque realmente eu falo muito disso aqui. Vocês sabem o que eu penso em relação ao jogo de amanhã e não vai acontecer a mudança. O Diniz vai com ele. Então, fé que o Verratti vai cair aqui mais um time e ele vai guardar contra o Palmeiras. E assim, família, eu acho que o Diniz também entendeu, né, que o time melhora quando ele cansa. Então assim, se realmente a estratégia for, começa com ele, no decorrer da partida você mexe, beleza, vida que segue. Né? Não vou ficar batendo nisso não, porque realmente é chato. Tô aqui para mandar uma corrente positiva para o Verratti sair dessa seca, claro, com bola rolando. Porque, né, marcando com bola parada, ele marcou, o último gol dele foi contra o Corinthians, né, de pênalti. Mas ainda assim é o artilheiro do Brasil, espero que ele possa nos ajudar amanhã contra o Palmeiras. Família, seguindo, deixa eu reagir com vocês. Na verdade, deixa eu falar sobre o Carlos Cuesta e depois a gente, né, vai reagir aí esse vídeo do Robert Renan. E depois eu quero passar aqui também o palmeirense pra gente fechar e falar um pouco dessa partida, né? Tá aí, ó. A avaliação desta terça, dia 30, irá definir se Cuesta será relacionado ou não. Aqui é uma apuração da galera lá do canal Na Torcida Vascaínos, e essa informação inicial foi do Plantão Vascaíno, né, dizendo que ele já estaria fora dessa partida. E a galera aqui do canal, Léo Lacerda, né, dizendo que vai ser definido isso hoje. Eu espero, né, que, poxa, o Cuesta, né, no caso, possa jogar, possa nos ajudar, mas se tiver, né, com alguma coisa e de repente pode agravar nessa partida contra o Palmeiras, é melhor segurar, né? Não tem jeito. Isso aqui é um jogo importante, a gente já está desfalcado do Barros, mas não dá para perder o Cuesta, né, por um longo período, né, família? Assim, é difícil, cara, futebol tem disso, e aí ninguém quer saber, né? Mas eu tava vendo, por exemplo, o Grêmio, né? O Grêmio, que é um adversário que tá ali no meio da tabela com a gente, o Grêmio contratou o Balbuena fora da temporada. O Grêmio contratou o William fora da temporada. Pô, isso pesa, né? É complicado tu lidar com isso. Então, assim, não dá pra perder um jogador se não tá 100%, se não tá legal, grama sintética, muita gente fala que isso prejudica. Então, segura o Cuesta pro decorrer da temporada, porque a gente tem, claro, objetivos ainda nesse Campeonato Brasileiro e a gente tem uma Copa do Brasil pela frente. O Cuesta vai ser fundamental, família vascaína. Vamos lá, vamos reagir aqui. Esse conteúdo muito show sobre o Robert Renan, e depois a gente traz aqui o torcedor do Palmeiras pra gente finalizar falando dessa partida. Se liga só.
escolhido a dedo pode impactar tanto a forma que o Vasco ataca e agride lá na frente. As características que o Robert Renan tem muito a ver com aquilo que eu penso de futebol. E essas características têm muito a ver com o que ele faz com a bola no pé, apesar de ser defensor. Olha só como é que ele é malandro aqui. Ele recebe a bola e percebe que ele tá sempre olhando nessa direção. Ele se comporta como se tivesse a intenção de virar o jogo pra lá, ele vira o tronco pra lá pra ameaçar virar o jogo ou atacar pelo corredor central, porque na verdade ele só quer dificultar o Plata a fazer a leitura do que ele realmente pretende fazer. O atacante acaba pressionando sem fechar a linha de passe que ele realmente vai dar. E por que isso é tão importante pro técnico do Vasco? Existem dois conceitos facinhos de entender o futebol que o Diniz ama explorar nos times que ele monta. E essa montagem tá acontecendo agora no time do Vasco. Todo mundo dizia pra ele que ele devia jogar comigo e todo mundo também dizia pra mim que ele devia jogar comigo. E é aí que entra o Robert Renan na parada. Era o último detalhezinho que faltava. As características do Robert Renan é tudo que cai que nem uma luva nesse modelo de jogo que o Diniz tá implementando no Vasco. O Robert Renan é peça muito importante nessa dinâmica toda coletiva em cada altura do campo. Se ele tá lá muito pertinho do gol, ele tem uma importância. Se ele tá na intermediária com a bola no pé, ele tem outras armas pra ser perigoso. E se ele tá mais avançado, quando o time tá sufocando um pouco o adversário, ele ainda é perigoso também de uma outra forma. Vamos ver cada uma delas, olha só. Aqui a gente já viu como ele esconde bem a intenção do passe, consegue fazer o Plata avançar sem marcar a linha de passe que ele pretende. E não somente isso, ele também volta pra passar segurança pro companheiro e pra ser uma opção de retorno, tranquila. Recebeu, beleza, muito pertinho do gol. Então essa virada aqui não é pra agredir o adversário, é pra fazer o Flamengo correr pro outro lado e administrar a posse de bola. O Vasco dá uma respiradinha dessa pressão do Flamengo. Já nessa altura aqui que a bola tá, ele já passa a ser um pouco mais incisivo, olha só. Um lançamento muito preciso e o 1 contra 1 do Andrés Gomes aqui. Isso é tudo que o Andrés Gomes quer. Isso é tudo que qualquer técnico que coloca um jogador igual o Andrés Gomes em campo quer. Um 1 contra 1 contra o lateral. A cobertura da marcação dele tá um pouco distante ainda, tá vendo? Isso foi porque o lançamento, olha, o lançamento longo, rápido, a altura da bola foi perfeita, foi tudo otimizado pra chegar no 1 contra 1. Aqui o Andrés Gomes acabou abaixando demais a cabeça, duas opções de passe aqui claríssimas, e ele chutou de um jeito que nem ele espera que essa bola entre, né? Foi meio displicente, assim, ele chutou pra qualquer lugar. Só um parêntese aqui rapidinho, quem assistiu a análise do Andrés Gomes antecipando a contratação dele do Vasco, eu falei exatamente disso. Quando tá numa zona de finalização, ele costuma ficar obcecado pela finalização. É normal, é comum no comportamento dele ele abaixar demais a cabeça e não aproveitar essas opções de passe claríssimas que tem. Mas enfim, isso é um parêntese. Vamos voltar pro Robert Renan. E com um time mais avançado, olha só, o adversário no bloco médio-baixo, o Cruzeiro num 4-4-2 aqui, ó, direitinho, 4-4-2 em linha. E olha a tranquilidade que o Robert Renan decide qual momento ele vai tocar, olha. Ele mantém o pé no ar pra ter um poder de ação imediato na bola, pra decidir se ele vai dar essa bola direto no Coutinho ou aqui no Pumita. Atrasando esse passe o máximo possível, ele prende essa marcação aqui e qualquer um dos dois que ele for entregar a bola vai receber com um pouco mais de espaço. Por quê? Porque ele enrolou o máximo possível pra conseguir dar essa bola aqui, sacou? E aí conforme o Vasco vai se associando, passe curto, passa um, vem outro, aí olha só como é que já tá agora a linha do Cruzeiro. Olha só, esse daqui é o lateral esquerdo do Cruzeiro, olha só como é que ele vem muito mais pra cá. E ainda digo mais, se o Ryan tá... Família, deixa só eu pontuar algumas coisas. Cara, eu gosto muito desse tipo de conteúdo, porque a gente aprende muito nessa parte tática, esse olhar de você saber aproveitar também as características de cada jogador. Então, quando você vê aí, né, o Cruzeiro posicionado, é um posicionamento muito diferente do Vasco, né? A gente estava debatendo isso ontem, teve até um amigo que falou, poxa, Thiagão, repercute lá o vídeo do Valdir. E eu falei, o vídeo tá aqui no canal, eu deixando a minha opinião, porque o Verratti, ele baixa muito, né? O Verratti, ele não fica igual o Caio Jorge, né? Posicionado um pouco mais à frente, desce para ajudar na marcação. E eu acho que isso, família, é uma dificuldade que o Vasco tem de um modo geral. Por quê? Eu entendo que o Cruzeiro, ele adota esse modelo aqui de marcação, de duas linhas de 4, porque ele tem dois pontas que tem saúde, né, que é o caso do Wanderson e que é o caso também do Christian. O Ryan, nesse jogo contra o Cruzeiro, ele ajudou muito. A gente não estava acostumado com esse Ryan roubando bola, dando carrinho, né, na linha de fundo para não deixar para ir para escanteio. Então foi um cara muito importante. E o Nuno também tem essa entrega, mas é questão de característica, sabe? Cara, são segundos a mais que você ganha numa recomposição, numa explosão, que o Christian, que é um volante, tem esse perfil, tem essa saúde, e o Wanderson é ponta a ponta, né? Então consegue fazer essa recomposição. Talvez por isso, né, o Cruzeiro consiga ajustar mais rápido a parte defensiva e consegue manter ali o Matheus Pereira e o Caio Jorge. No nosso caso, a gente não consegue fazer isso, né? E o Diniz, assim, o Diniz é um cara inteligente, mas ele baixa o Verratti justamente por essa dificuldade física que o Vasco tem, né? O Ryan, o Nuno, eles têm dificuldade para descer, para fazer essa marcação, e o Coutinho também. Se tu ficar deixando o Coutinho para fazer essa marcação, claro que tem momentos, família, que o Vasco não tá tão atrás com a linha baixa, que acontece exatamente isso aí, né? Coutinho e Verratti mais à frente e a linha de 4, duas linhas de 4. Mas, assim, é cada detalhe importante que tem numa partida de futebol, e até mesmo isso aqui que ele vai começar a falar, que é sobre o pH. A maneira que o Diniz está conseguindo, né, potencializar o pH nesse tipo de jogada aqui. E, assim, não daria certo, por exemplo, com o Pumita.
Não daria, porque o Pumita não tem a força do PH. Mais pra cá ainda, ele estaria melhor posicionado e isso ainda dá um efeito ainda maior nessa parada de atrair o Cruzeiro mais pra cá, pro corredor central e pro corredor direito deles. O Cruzeiro sabe tanto que isso acontece, que se ficar de olho no comportamento desse lateral deles, dá pra perceber que ele intuiu o lançamento do Pumita e começa a correr pra lá antes de acontecer, ó. Só que o lançamento foi muito perfeito, foi muito certo. Muito perfeito. E agora, 3 contra 3 na área, igualdade numérica é desvantagem pra defesa, e não é coincidência o Ryan, que é o que mais tem espaço entre os três, justamente ele vai conseguir cabecear. É natural que o centroavante com as características do Verratti segure 2 adversários, segure 2 zagueiros. Então o peso que o Vasco tá atacando a área aqui é excelente e gol dele. Olha só isso aqui que interessante, aqui parece ser o Hugo Moura, né? Ele tá olhando aqui a lateral direita do Vasco, ele tá vendo ali o espaço que o Paulo Henrique tem, e qual a conclusão que ele chega? Pô, eu vou recuar pro goleiro, fazer o time inteiro do Cruzeiro avançar, porque agora nós temos o Robert Renan pra aproveitar que o adversário avançou pra pegar essa linha aqui bem alta e fazer um lançamento no espaço de força. Aqui é óbvio que teve erro do Cruzeiro, teve erros individuais e acabou sendo azar do Cruzeiro e sorte do Vasco. Mas a sorte privilegia o time que tem o joguinho todo certinho na mente e arma. Família, preciso pontuar aqui rapidamente que eu concordo com essa fala dele, porque o PH falou que isso foi trabalhado, isso está sendo trabalhado no Vasco. Né, esse lançamento, atrair o time adversário, e aí o Coutinho em alguns momentos, né, faz aquele esquema de baixar, de participar da construção. Vai ser uma maneira de atrair o adversário para em alguns momentos conseguir conectar esse lançamento do Robert Renan, principalmente para o PH, né, atacando esse espaço, porque ele tem muita força, né? Legal, essa estratégia vai funcionar. Arapuca foi armada, olha. Atrai o Cruzeiro, bota no principal lançador da equipe, uma arma importantíssima pro ataque, e aí beleza, o Cruzeiro falhou, mas falhou em cima do time que tava atento, que tava executando um plano. Esses gols que o Robert Renan foi muito importante, foi contra um dos times que tá disputando o título do Campeonato Brasileiro. Quanto mais tempo esse zagueiro ficar aqui no Brasil, é melhor pro futebol brasileiro, e quanto mais tempo ele ficar no Vasco, é melhor pro Diniz, é melhor pro Coutinho, é melhor pro Vascaíno. E eu vou falar uma outra coisa aqui, hein? Já prospectando o jogo de quarta-feira. Quem tá achando que o Vasco é aquele Vasco fraco lá, tá muito enganado, velho. Melhorou. O Vasco, o quê? Muito. O Vasco tirou ponto do Flamengo, o Vasco venceu o Cruzeiro por 2-0 e o Vasco vai querer incomodar o Palmeiras na quarta-feira, tá? Vocês estão achando aí que vai ser fácil, Palmeiras e Vasco e tal, não sei o quê. Mano, o Vasco não tá mais besta como é o Santos, por exemplo. Não é, mano. Esse é não sempre besta, né? O Santos é isso aí. Mano, ó, o Michel mandou aqui pra gente no chat, ó, o Vasco é fraco. Michel, o Vasco fraco ganhou do Cruzeiro de 2-0. O Vasco fraco empatou com o Flamengo por 1-1. Entendeu? O Vasco fraco tá subindo na tabela. A Thalita mandou aqui, ó, Vasco vivo na Copa do Brasil eliminando o Botafogo, né, o bairro. Vai pensando, será jogo difícil. Eu tô falando, mano. E o Vasco fez algumas contratações aí na janela e deram uma encaixada. E outra, cara, quando um time tá assim no esganagato, que tem o perigo de estar naquela zona do rebolo ali, os caras dão sangue, né, velho? Só que assim, agora eu vou dar uma brincadeira aqui. Não. Pô, é o Vasco dentro de casa, mano. Irmão, você quer ser campeão brasileiro? Ah, velho, tem que ganhar. Tem que ganhar. É o Vasco dentro de casa, tá? Tem que ganhar. O Vasco melhorou, vai ser jogo difícil, que seja 0-0 pro Palmeiras. Mano, você quer ser campeão, cara, você tem que ganhar do Vasco dentro de casa. Em relação aí, família, os torcedores do Palmeiras, meio que morde e assopra, né? E é isso, lá ele. Os caras, pô, difícil, o Vasco tá melhorando, mas é obrigação. Mas assim, essa questão de obrigação em relação ao Palmeiras, família, não dá pra negar que existe hoje 2 times com investimento muito alto. Muito alto. Se você pegar o Vitor Roque, eu queria só metade do Vitor Roque. Só metade do valor pro Vasco tentar contratar jogadores aí. O Vasco já ia aumentar muito nível, muito nível. Então a gente tá falando de um time que tá com poder de investimento, assim, surreal, né? O Palmeiras. Tá ali brigando pelo título e o torcedor, de um modo geral, né? Ainda mais pelo Vasco nesse campeonato brasileiro ter oscilado, mas esses últimos jogos colocam essa pulga aí atrás da orelha, né? O Vasco melhorou, não sei o quê, mas mesmo assim é obrigação. Entendo que é obrigação pelo investimento, por jogar em casa, né? Você, a gente vai passar por isso ainda. A gente vai passar por isso. Cara, agora a gente já fala, né? A gente já comenta, não, Bento São Januário é obrigação, é a nossa casa, é o nosso caldeirão. Felipe Coutinho também falou sobre isso, que os adversários têm que chegar aqui e sentir lá a pressão e vamos que vamos. Mas, assim, eu entendo que o Vasco tem desfalques importantes. Claro que a gente tem que observar essa lesão aí do Cuesta,
O Barros vai fazer muita falta, mas, pô, família, eu tô esperançoso. Eu tô esperançoso que mesmo com os desfalques, o Vasco vai continuar nessa pegada positiva, pra gente continuar, né, exaltando o time, a confiança, né, pra gente ter ambição também nesse campeonato brasileiro. Eu venho falando aqui com vocês, né? O empate, na minha opinião, é um excelente resultado. De 12 pontos, você ganhar 8, irmão, e é isso. Mas se pintar uma vitória, ô maluco do céu, que isso, família? Faz isso com o meu coração, não. Ô, meu Deus, vou ganhar do Palmeiras lá não é fácil, né? Ainda mais com esses desfalques que a gente tá pontuando aqui. Mas você pode ter certeza, é o que eu venho falando. Esse tipo de jogo, esse é o jogo para você, claro, mexer com as estruturas internamente falando e, né, a mídia, torcedores de um modo geral. Você passa por essa sequência, finalizando ela, ganhando do Palmeiras, muda, pô. Já tá mudando. Você já viu olhar, pô, as contratações deram certo, o Vasco já melhorou, olha a sequência que o Vasco pontuou, entendeu? Então o time já tá mudando essa imagem aí que infelizmente foi construída até esse momento, né? Porque não adianta também você jogar bem e não conseguir os resultados, não adianta jogar bem para atacar o Grêmio, não adianta jogar bem para atacar o Ceará, isso não adianta. Tem que jogar bem e pontuar. Que aí você começa a ganhar confiança e também nessa galera mudar um pouco o olhar. Mas tem um detalhe também para finalizar que eu falo demais. Homem-Aranha, tá ligado, Homem-Aranha? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você pode ter certeza que principalmente essa galera da parte de cima vai entrar mais ligado contra o Vasco. Você pode ter certeza, se o Palmeiras, de repente, não, o Vasco tá mal, vamos jogar numa rotação. Não, vai vir uma rotação alta pra ganhar da gente, porque sabe que não tem moleza daqui, o time tá aceitando. É isso?